E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui Anderson Barros com vocês para um papo que já vai começar mais do que descontraído. Com ela, Laís Alves. Bem-vinda, Laís. Bem-vinda, Laís. Amiga de longa data já, né? Que alegria te receber aqui. Nós estamos imagina, uma honra. A gente está com a temporada Recrutamento e Seleção Sem Noção no ar. E hoje a gente trouxe a Laís para conversar aqui com a gente sobre como é passar por vários processos seletivos. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada. Estamos começando. Vem. Laís Alves, que trabalha na área de marketing de grandes empresas, passou por um período aí que o mercado chama Between Jobs. Between Jobs é chique, né? É um jeito chique de falar que você ficou procurando emprego. Não é lá? Fazendo uns freelas, Isso. né? Estou avaliando projetos. Isso, avaliando projetos é ótimo. Período sabático. Período sabático. Não dá pra dizer que não foi. Eu quero chegar aí e você vai contar essa história pra gente. Mas o fato é que a gente convidou a Laís aqui pra ela contar pra gente toda essa saga desses meses em que ela ficou participando de processos seletivos, de entrevistas, fazendo contatos, fazendo reuniões. E é o nosso famoso Sentindo na Pele. Laís, foram quantos meses? Foram 8. 8 meses. 8. Eles são intermináveis, né, lá? São. Parece que você tá correndo contra o relógio o tempo inteiro. Imagino. E não é só a questão de como é que eu vou pagar as minhas contas, porque eu tinha uma boa reserva, eu consegui me manter um bom tempo também avaliando. Porque você propostas. ter direito de escolha também é importante, Também né? é importante. Eu acho que é muito diferente quando você não tem também uma rede de apoio, não tem uma reserva, não tem muito o que fazer, e aí você acaba caindo em um monte de roubada. Uhum. Então, eu tive uma rede de apoio muito forte, eu tinha uma reserva, eu consegui olhar para mim, fazer um reassessment da minha carreira, entender para onde eu queria ir também. E foi uma jornada, né? Tinha altos, baixos, muito baixos. E foi bem desafiador, mas foi legal também. Agora você criou um plantão que ficou famoso no LinkedIn, que começou se chamando Plantão do Desemprego. Como a Laís escreve muito bem, ela tem um dos melhores textos que eu conheço, né? Na nossa... elogio, hein? Não é? De Amanda é elogiar. Eu fico assim, gente, como assim? Ela mesma, ela tem um dos melhores textos que eu conheço do nosso mercado. Então já vai lá, já segue a Laís Alves Por favor, no LinkedIn, gente. né? Isso Já dá uma aí. moral para nossa Dá convidada. um boost nos números. É isso isso. aí. Os textos da Laís são muito gostosos, são textos obrigada. gostosos. E com essa habilidade de escrita, a Laís criou o Plantão do Desemprego, que a gente ficou acompanhando o tempo todo. Como é que foi isso? Então, o plantão ele começou num dia que eu tava meio injuriada. Tava né? pesaça da vida, assim? Tava injuriada com tudo. Tinha torcido o ombro na academia, tava com dor, tava frio, porque era inverno. E aí eu falei, vou contar um pouco do que ninguém vê, Uhum. né? Porque é muito fácil a gente contar dos contatos que a gente tem, das reuniões que foram feitas, das propostas, de tudo aquilo que enaltece a gente, e não daquilo que coloca a gente no perrengue, né? buraco, né? E eu gosto de falar do buraco. Eu acho que é um lugar legal pra gente dar visibilidade. Porque todo mundo passa por isso. Tem gente que esconde e tem gente que não, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais você esconde, mais você sofre. E eu sou contra ficar sofrendo. Uhum. Então, eu comecei o plantão contando um pouco do que eu tava vivendo. E ano passado foi um ano muito difícil, pessoalmente, pra mim. Eu tive... Além de ter sido desligada num momento que eu não esperava que eu fosse ser desligada, num dos massas de layoff que teve lá na empresa que eu trabalhava, eu tive muitas questões pessoais, muitas questões familiares. Então, foi juntando uma coisa na outra, né? Eu tava num momento muito down pessoal, e isso obviamente impactava também na minha competência, na minha capacidade de buscar contatos, de buscar vagas que me interessavam, de fazer o relacionamento que precisava fazer.
Tanto que quando eu comecei realmente a focar nisso, eu fui desbloqueando um monte de coisa. Foram surgindo projetos, eu fui fazendo alguns freelas. Eu peguei muita coisa de fora do Brasil, que eu tinha bastante contato fora do Brasil também. Então, foi um momento de eu me reavaliar como profissional. E aí, eu fiz isso publicamente. Né? Então, eu contava de quantas entrevistas eu tinha feito, quais eram os sistemas, as ATS que eu usava para me candidatar a vagas, o tipo de resposta. Que é ATS? Para quem está ouvindo e não sabe. Para quem não sabe, ATS são os sistemas de recrutamento. Então, o Vagas, a GUP, o Greenhouse, Workday, tem diversos no mercado. Você se tornou especialista nisso. Eu gostaria de dizer que sim, mas não. Porque cada uma tem a sua particularidade, né? Então, esta parte do processo de buscar uma nova posição, ela é muito mais complexa do que a outra parte, que é encontrar pessoas, fazer contatos, fazer boas reuniões, ter um storytelling próprio para contar bem da sua jornada. Então, essa para mim era a parte fácil. A parte difícil era adequar o meu currículo para cada vaga que eu queria, ter uma porta de entrada que não fosse simplesmente a ATS, porque a ATS ela é complicada mesmo, ela tem as suas inteligências artificiais que jogam a gente num posicionamento que não necessariamente é bom. E aí eu comecei a contar um pouco disso. Então eu colocava os números, né? Então quantas vagas eu me candidatei, quantas entrevistas eu fiz, o nível de retorno, o tipo de retorno. Eu tive e-mails automáticos que não preencheram nem os campos obrigatórios de colocar lá o nome do candidato, o nome da empresa. Olá, nome do candidato. Olá, nome do candidato. Mentira! A empresa X aconteceu. E aconteceu mais de uma vez com empresas grandes. Puxa vida, hein? Que loucura! E quando acontecia com empresa muito grande, eu usava isso no plantão também e eu marcava a empresa. Ai, que legal. Ótimo. Alguém te respondeu? Muitas empresas me responderam. A Lacoste me respondeu, a Positivo me respondeu, a Natura me respondeu, e isso me levou para etapas adiante no processo, porque eu não tinha sido vista pela candidatura na ATS. Mas aí, na hora que eu escrevia e eu contava o que aconteceu, eu falava assim, então, você está usando aqui uma ferramenta de automação, precisa ter um cuidado com a ferramenta de automação. Né? Precisa olhar se todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Eu tive resposta que não tinha nem o nome da vaga. Nossa, lá. E eu falei, que vaga foi essa? Agora, deixa eu te perguntar. Na medida que você foi soltando esse seu plantão, contando da sua rotina, e as pessoas, né, começaram a interagir com você percebia que essa interação era como? As pessoas estavam torcendo, as pessoas estavam curiosas, as pessoas estavam reagindo como? Tinha um pouco de tudo. Tinha gente que torcia muito a favor, tinha gente que torcia muito contra. Tinha gente que falava assim, assim você nunca vai ser contratada. Mas eram haters públicos, assim, nos seus comentários? Nos comentários. E além dos comentários, tinham os mais agressivos que vinham na DM me cacetar. Então, era bem puxado. Mas quanto mais visibilidade o plantão tinha, mais acesso eu tinha dentro das empresas. Então, foi uma baita estratégia. Foi. Mas não foi assim, planejado, exato. Foi um desabafo ou foi uma estratégia planejada? Foi um desabafo ou foi copy, né? Foi copy. Foi 100% copy. Ela é muito danada, né? Calma que depois a gente vai ter que explicar o que é copy, que talvez verdade. não seja uma linguagem tão comum para todo mundo. Mas é ela que vai explicar, obviamente, né? Então, explica a parte 1, depois explica o que é copy lá. Eu tinha uma estratégia, né? Eu sempre tive um posicionamento no LinkedIn. Eu nunca fui a pessoa fantasma do LinkedIn, que é uma coisa que é importante a gente ter. E óbvio que, a depender do nível de demanda que eu tinha, eu não tinha tempo para ficar muito tempo no LinkedIn toda semana, mas eu sempre estava ali, sempre tinha alguns relacionamentos mais cativos, comentando, trazendo uma visão diferente. E eu sempre gostei da parte de artigos do LinkedIn. Então, eu preferia escrever coisas mais longas do que um post. Só que o LinkedIn teve uma mudança de algoritmo. Então, os artigos, eles pararam de ter tanto Perderam alcance. relevância, né? Eles pararam de ter tanto alcance e aí os posts na timeline passaram a ter mais alcance.
E o meu plantão, ele começou muito parecido com o plantão do LinkedIn, Ah, que todo mundo adora. que todo mundo adora. Ainda tem? Não. Não tem. Então, porque ele Não. viralizou, ficou super famoso, não sei o que, depois nunca mais vi. A Tati, ela deu um tempo porque não tava fazendo bem pra saúde mental dela. E eu consigo entender, né? Porque o pessoal, quanto mais alcance você tem, mais você Sim. Amado e odiado ao mesmo tempo. cacetado, né? Mas você tem haters, e mais os haters te ajudam a viralizar o seu conteúdo, na mas- estratégia clássica. mas Tem isso que eu ter muita sempre- saúde mental, gente. Eu sempre falei, né? Hater é melhor do que fã. Claro, porque ele sempre vai querer Porque ele comentar, vai te né? alavancar, independente do que você tá falando, ele vai te alavancar. Tá aí o candidato à prefeitura de São Paulo que não nos deixa mentir, né? Pois é. E aí, eu pensei, eu falei, putz, o formato é muito legal, né? Tem pequenos textos que vão se complementando, não é um blocão de texto. Ela sempre usava um GIF um emoji para marcar cada um dos pontos. E aí eu falei, bom, vou fazer a minha versão disso. Então o LinkedIn foi a sua inspiração Foi mesmo. a minha inspiração. Que legal. Então foi o copy do copy. É isso. Ótimo! Já dizia Chacrinha, né? Nada se cria. se cria, tudo se copia e tá tudo bem. A gente E vai é- aperfeiçoando. E aí eu fui adaptando, né? E o copy é o texto publicitário, é aquele que você manda a sua melhor versão. Uhum. E eu fui adaptando a minha versão daquilo. Então, eu falava do meu dia a dia, como uma pessoa que estava buscando a recolocação. Eu falava de coisas absurdas que eu tinha vivido nos processos. E eu falava de coisas absurdas que eu via na rede. Porque hoje, na era do curso de curso, né, que tem muita gente vendendo curso de curso, tem muita gente falando muita bobagem. Então, sei lá, toda semana, se você abrir o LinkedIn, vai ter lá, é o fim do marketing de conteúdo, não faça mais mídia, acabou o produto, ninguém mais usa framework para nada. Então, começa-se uma conversa que não faz nenhum sentido, de gente falando muito absurdo, e qualquer coisa que você fale que dê um direcionamento positivo para outra pessoa, para uma empresa, para que um negócio cresça, para que alguma coisa aconteça de verdade, te dá uma visibilidade maior. Então, eu também falava um pouco sobre isso, né? Sobre o apocalipse das coisas. Tá tudo morrendo, nada mais sobrevive, nada mais funciona. Nada mais é atual. Será se né? nada mais funciona? Vamos pensar um pouco mais sobre isso? E foi tomando corpo. E cada vez que eu direcionava especificamente para alguma empresa pela qual eu estava num processo, estava buscando uma forma de cavar ali, nossa, aí vinha alguém da empresa e vinham outras. Vinha concorrente, vinha gente de outros lugares. Então, eu tive muito apoio, eu tive muito hater, eu tive um pouco de tudo. Ô, Laine, me conta uma coisa. Você continua, porque depois da sua saga de 8 meses, né, você conseguiu a tão sonhada posição almejada, né? Chegou o momento da sua glória e Dias de depois luta. dias de luta, não é verdade? E dias de glória depois. Dias de glória, já dizia Chorão, Chorão. não é verdade? Você continuou com a sua abordagem, porque você fez uma construção importante, né? Sim. Conta pra gente, quando você, conseguiu seu objetivo, qual foi sua reflexão a respeito de tudo isso que você estava fazendo? Eu continuo, não tem mais a mesma frequência. O plantão, ele tinha pelo menos um post semanal. Eu não tô conseguindo fazer um post semanal, eu tô fazendo mais ou menos um a cada 15 dias. Mas eu continuo, sim, porque eu acho que é importante não perder posição. Uhum. E aí eu tenho focado um pouco mais em outras coisas que eu tô vivendo, né? Então, discussões que não acabam, pessoas me procuraram. Eu tive muitas pessoas que também estavam buscando recolocação, me procurando, perguntando um pouco das minhas estratégias para vagas nacionais, para vagas internacionais, para me posicionar no LinkedIn. Então, continuo fazendo esse tipo de contato também. Acho que é importante devolver, né? Passar Claro. adiante o que a gente sabe. E continuo produzindo conteúdo. Não na Agora- mesma frequência, mas Agora é sim. o plantão da pira, né? Plantão da pira. Um negócio que me deixa ali assim, não é possível isso.
Será? Ela vai e lança lá no LinkedIn. Muito bom. Ah, pois é. E são boas reflexões sempre, viu, Ai, Laís? obrigada. Agora, você comentou que esses 8 meses também serviram, né? Ao mesmo tempo em que você estava procurando uma nova posição, passando por tudo isso, em paralelo, você viveu uma espécie de sabático, né? Vivi. A gente também acompanha, acho que não no LinkedIn, acho que mais no Instagram, a sua questão também relacionada à saúde, atividade física, né? Tudo isso a gente acompanha, torce, se estimula. Eu ainda não consegui ir para academia, mas quando eu vejo você lá, eu falo, gente, Tenho que ir. eu tenho que ir. Parabéns, Laís, eu mando boas energias para você. Olha, é importante. Mas foi algo que também você começou durante esse período? Não, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Uhum. Muito. Eu tive 2 períodos de sedentarismo na minha vida que foram horríveis. Foi a época da faculdade, Uhum. porque eu fazia faculdade de manhã e eu trabalhava até 11 horas da noite, então não sobrava nenhum horário que eu pudesse fazer atividade física. E foi um período logo depois que eu saí da casa dos meus pais. E aí teve um pouco de desmame de casa de pai e de mãe. Peguei uma depressãozinha. Fiquei um pouco mais reclusa, tentando me adaptar a uma nova forma de viver. E é muito engraçado porque foi uma escolha minha, né? Eu que saí da casa dos meus pais, eu não tinha nenhuma outra razão, senão um desejo mesmo de morar sozinha, De conquistar sua independência, viver a minha né? própria vida e não precisar dar satisfações a ninguém. E a adaptação foi muito difícil. Eu não imaginava que fosse ser, mas foi, né? E com 25, 26 anos, a gente também não tem muita noção, né, de como é se adaptar a novas porque realidades. não significa que a escolha é nossa que não vai ter sofrimento, Exatamente, a gente vai muito, vai dar tudo certo, e aí de repente, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra pagar esse IPTU? Esse IPTU, sou eu que tenho que pagar? Ou eu tenho que pagar dentro do boleto do aluguel? Eu não sei o que fazer. Liga pra mãe, liga pro pai. Nossa, a quantidade de vezes que eu ligava pra minha mãe, o que isso aqui significa? Significa Pai, pelo amor de dinheirinhos Deus. indo embora, né? Plim, 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 plim. Bem-vinda ao universo dos Nossa, a boletos. primeira vez que estourou um cano na minha casa. É desesperador pra todo mundo. Né? E eu não sabia que era pra todo Inclusive mundo. pros pais e mães. Pois completamente. é. A minha mãe ela falou exatamente isso. Ela falou assim, então, isso aí que você tá sentindo é o meu dia a dia. Tá tudo bem. É tá isso, tudo todo bem. mundo sente isso, viu? Bem-vinda. Você vai viver isso o resto da sua vida. É isso aí. Vai dar tudo certo. E aí você falava que era muito ativa lá. E aí, nesses 2 períodos, eu não tive muito foco nisso. Mas eu sempre fui muito ativa, né? Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Eu que sempre legal. fiz atividades físicas que que fossem lúdicas. Porque eu não era a pessoa da musculação. Hoje eu sou a pessoa da musculação. Ela é a pessoa da musculação, gente. Hoje eu sou a pessoa da musculação. Super maromba. Aí eu vou, faço lá, puxo meus ferros, É isso ouço aí. minhas musiquinhas. E fica feliz. Fico feliz, faço aulas muito intensas, que é importante dar um susto no coração de vez em quando. E é isso. E eu tenho uma rotina de que eu vou pra academia todos os dias, de segunda a sexta. Finais de semana eu não me obrigo a ir pra academia. Às vezes eu saio pra andar de bicicleta, faço uma outra atividade, Acorda mas... muito inspirada. Nunca. Nossa, eu até queria ser a pessoa que acorda inspirada, mas eu não sou. E é muito triste. Tá bom. Porque eu acordo pensando assim, nossa, mais um dia. Aí leva um tempo pra alma voltar pro corpo, pra eu bora. Bora. Vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Agora, Lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse seu processo, né, entre tomar o choque que você tomou, putz, um dia tava tudo bem, outro dia, e agora? O que eu faço dessa minha vida? Eu queria falar desse momento, porque ninguém nunca tá preparado para isso, Não. né? Claro que existem pessoas que vão recebendo seus feedbacks quando tem lá questões de performance e assim por diante, isso é uma coisa. Mas quando é um corte, Agora, quando é um como layoff, aconteceu, quando é um corte de gente que num dia tá tudo bem e no outro não, você meio que perde o chão, né? Pois é, num dia eu entreguei um projeto absurdo, enorme, com muita repercussão, e no outro fui demitida. E aí? E como foi o dia seguinte? Que você não acordou pra ir trabalhar. E esse D mais um aí, como é que foi? Então. O dia em que você acordou e não tinha o trabalho pra ir. O dia que eu acordei e não tinha trabalho pra ir, eu fui pra academia. Eu comprei um potão de sorvete. E eu cheguei em casa e falei, agora eu vou assistir tudo aquilo que tá na minha lista, e eu não tinha tempo pra assistir. E eu não fiquei
assim, nossa, eu preciso imediatamente procurar um emprego e eu preciso imediatamente voltar pro mercado e tudo tem que acontecer muito rápido. Eu Você se falei, deu não. tempo. Porque é uma situação traumática, Uhum. né? Principalmente quando você tá bem na empresa e você tá envolvido em grandes projetos e tá levando as coisas de um jeito legal. É uma situação muito traumática. Então, eu me dei licença de ter o trauma. Uhum. E aí, eu fui viver outras coisas. Eu fui viajar. Eu voltei a ter mais tempo na academia, porque até então eu ficava lá 45 minutos, 1 hora, pra não mexer muito na minha agenda e ter os horários blocados que eu precisava ter pra produzir. Então, eu me dei liberdade pra explorar outras coisas. Ah, mas é muito legal a frase que a Laís falou. Eu vou dar um chute aqui, mas eu acho que eu vou acertar. Ela falou assim: eu me dei licença para viver o trauma. Isso é coisa de gente terapeutizada, né? Muito. Porque não é coisa de quem não é terapeutizado. Não é uma fala que sai assim, Não, né? não é. Naturalmente. Nossa, não é. Agora, Laís. São 10 anos aí de psicanálise, né? Muito. Tem que respeitar. Ótimo, e funciona, né? Deixa eu só fazer um comentário Funciona. antes. Claro. A importância das nossas reservas, né? Sim. Porque tem gente que vive hoje como se não existisse amanhã. Mas, cara, e mina, e gentes, estejamos preparados. Eu sei que não é todo mundo que tá aqui nos ouvindo. Falar, é fácil, né? Falar de reserva. Mas o meu entra, vai tudo, ainda falta, não sei o quê. Guarda R$10 Cara, por mês. o que puder. É. O que puder, que seja 10, que seja 50, que seja 100, transforma uma pizza num sanduíche, sabe? Sim. Mas nessas horas, o que faz a gente conseguir lidar bem com esse momento é a gente ter o mínimo de segurança. Sim. Né? Porque aí a gente consegue parar e a gente consegue pensar. Porque quem não tem absolutamente nada de reserva, aí entra no desespero, como eu já vi muito amigo meu passando, né? Sim, sem dúvida. Eu tinha uma reserva que me garantia ali 6 meses. Então, tive alguns momentos de sufoco. Mas eu fiz exatamente isso que você falou, Anderson, né? Então, eu redirecionei um pouco os meus gastos, eu cortei algumas coisas, então eu fui muito Caxias naquilo que era realmente importante, né? O importante é pagar o aluguel, é pagar a academia enfim, me movimentar de uma forma inteligente. Então, eu não fiquei gastando muito, até porque, né, não fazia sentido, mas fui procurando formas de também repor, fazendo uns freelas, pegando projetos menores, que não me ocupassem tanto tempo, porque eu acho que eu também não consigo ficar 100% do tempo cabeça livre, eu acho que dá um certo desespero, uma angústia, preciso ter alguma coisa para produzir e tudo mais, mas ao invés de sair, cozinhar em casa, tanto que eu virei expert Chefe. em pizza. Você faz a sua pizza? Eu faço a minha pizza. Mentira, Ai, deve ser vai ter que maravilhosa. compartilhar essa receita de massa, que essa eu não acerto Eu nunca. comprei inclusive um forno de pizza. É Olha, mesmo? que legal, muito bem. Eu pego qualquer pizzaiolo de barro na porrada. É mesmo? Mas vamos fazer uns marcar essa posts pizza, no hein? LinkedIn aí com passo a passo? O que você acha? Adorei. Agora, Laís, nosso episódio é Sentindo na Pele. Então, eu quero que você traga aqui algumas histórias absurdas. Você já compartilhou a questão dos e-mails automáticos que você recebia aí sem estarem preenchidos, né? Uma falta de cuidado extrema, uma impessoalidade sem tamanho. Que mais que aconteceu com você? Putz, aconteceu de um tudo, né? Aconteceu aquele negócio clássico do ghosting do recrutador, que é muito pior do que ghosting de crush. Sério? Nossa, você tá ali muito feliz, recebeu aquela notificaçãozinha de mensagem no LinkedIn, você vai abrir um recrutador daquela empresa que você quer muito. E eu tinha algumas empresas que eu queria muito. Que eu falava assim, putz, isso aqui seria um mega passo na minha carreira. E aí você conseguiu aquela entrada, a pessoa te procurou pra aquilo que você sabe fazer. E aí você responde, eu estou disponível. Oi, eu tenho interesse. Oi, sumido, né? Oi, se sumida. você quer, eu quero. E aí a pessoa some. E morre. E te bloqueia. É engraçado, né? Porque, inclusive, quando você vai insistir, você fica até com aquele receio, né? Mas escrevo. Não escrevo. Ai, mas que vou falta de novo, humanidade, né? Pois é, e aconteceram algumas vezes, assim. E
eu acho triste, mas é também um sintoma do quão despreparadas as pessoas estão para ter conversas difíceis, né? É óbvio que eu não queria ouvir um não, então preenchemos a vaga de outra forma, ou a vaga foi congelada. Isso aconteceu muito também. Ano passado foi mais complexo, né, na questão de recolocação. O final do ano foi um pouco melhor, mas o grosso do ano foi muito difícil. E, assim, não custa nada. Você já procurou a pessoa já te deu uma disponibilidade. Não custa nada você chegar e dizer, olha, então, a gente mudou a rota. Sim. Vai desapontar? Vai, mas é 1000 vezes melhor do que simplesmente sumir e bloquear. Eu fui bloqueada por recrutadores que me procuraram, né? É uma falta dessa recrutadora, desse recrutador. Falta de humanidade, uma né? falta de humanidade, uma falta de pensar que ali do outro lado tem uma um pessoa ser humano. com expectativas. Sim. Cara, pessoalmente você não faria isso. Nunca. É engraçado, né? Porque assim, transfere... Nós não, mas não. as pessoas Não, têm já cada transfere gente essa esquisita aí. conversa. Finge que essa conversa é sei lá, num ambiente profissional qualquer aí, ou num tá bom. Congresso. Fisicamente, você disse. Pessoalmente, Fisicamente. nesse sentido. Entendi. Então, ou num café, sei lá o quê. Oi, Laís, tudo bem? Aliás, a gente teve essa conversa. A gente teve essa foi conversa, super legal, exato. Foi super legal. A gente tentou Como seria, trazer a Laís. ou seja, A gente não conseguiu, mas a gente tentou. como seria o ghosting Mas eu tô aqui. pessoal? É isso. Exatamente. Virou amiga. O mundo dá voltas, Laís. O mundo dá muitas voltas, eu tô sempre aqui. Então, Virou amigona nossa. como seria Mas, o ghosting pessoal, não, fisicamente? É isso que eu queria Você vira as simular costas e aqui. andando, é isso? É isso Oi, que eu tudo bem? Eu mandei aquela vaga. Aí você vira as costas e anda. Você entende? Aí entra o meme, aí entra o John Travolta, né? Entra o John Travolta no Uma meio das da melhores cena. cenas de Pulp né? Fiction, inclusive. Que eu amo Pulp Fiction. Vocês sabem que eu tô dando margem pro editor, né? Mas é isso, Laís. Poxa, que bate-papo gostoso. Tô muito feliz de você ter se recolocado. Certamente você escolheu a empresa onde você Foi queria uma estar. escolha mútua. A gente se escolheu. A gente Ah, olhou um pro deu outro e falou match. assim, oi, É, tudo bem? deu Aí match. deu. Aí veio. Coraçãozinho. Muito bem, foi uma alegria ouvir de perto aqui. A gente acompanhou sua saga, torceu muito por você. Sempre continuaremos torcendo, claro. E tô sempre aqui. E é uma alegria você ter dado essa abertura para compartilhar com os nossos ouvintes, a galera que nos acompanha também no YouTube, as suas histórias. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com você aqui. Olha, a história é o que não falta. A gente poderia passar aqui mais 3 episódios, né? É falando a verdade. respeito disso. Não, e seria muito interessante, né? Porque Mas a Laís quem- é uma pessoa muito interessante. Claro que é. E quem quiser dicas, procura pela Laís. Ela não Pode vai procurar. dar ghosting. Não, em eu não vocês. dou Ela ghosting não em dá, ninguém. ela não Às dá. vezes eu demoro um pouco pra responder, mas eu sempre respondo. Ó, no LinkedIn, Laís Alves Silva, né? Isso. É mais fácil me encontrar com @lalinha com 3 As no final. Muito bem. @Lalinha com 3 As no final. Mas ela vai estar marcada aqui, ó, nos Siga a nossos Laís, posts. siga a Laís, nossa amiga querida. Estamos muito felizes que você tá aí, feliz e contente, recuperada de todos os seus traumas. É isso aí. Muito bom. E depois a gente vai comer pizza, tá bem? Com certeza. Adorei. Um beijo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se não gostou, manda pro inimigo também. E tamo junto. Até semana que vem. Um beijo. Bora lá. Tchau, tchau. É isso aí. Fã ou hater, vem aí. É isso aí. Isso. Venham, haters. Venham. A gente também precisa de vocês. Quanto mais hater, maior o número. É isso aí. Ótimo. Fala aí o que você não gosta de mim. Fala. Pode falar. Fala na cara. Fala na cara. Fala. Ó, aprendi aqui técnicas de marketing. É Fala isso aí. isso.